Ezequiel capítulo 18. Tema: cada um é responsável diante de Deus. Versículos 1 a 4. Os pais comem uvas verdes, mas as crianças têm o gosto azedo. Isto é o que as pessoas disseram, porque eles queriam dizer que eram as crianças e sofreram por causa do que seus pais fizeram. Os problemas que eles tinham não foram culpa deles. Eles não eram os culpados. Eram exilados do país de Judá por causa de seus pais. A lei diz que os pecados dos pais afetariam as crianças. Esses pecados afetariam os netos e seus filhos também, conforme Êxodo 20, versículo 5. O princípio refere-se àqueles que odeiam a Deus. Acontece quando as crianças copiam o comportamento perverso de seus pais. Mas muitos exilados estavam se referindo a essa regra por uma razão diferente. Estes exilados estavam usando esta regra para evitar a culpa. Cada pessoa é culpada por seus próprios pecados. Uma criança poderia escolher não copiar o comportamento de seu pai. Deus declara que cada pessoa pertence a Ele. O pai é dele e a criança também é dele. E cada um é responsável perante Deus pelos seus próprios pecados. Uma pessoa morre por causa de seus próprios erros e não por causa dos pecados de outra pessoa. Jeremias estava vivendo em Jerusalém quando Ezequiel recebeu esta mensagem do Senhor. O povo em Jerusalém também estava dizendo a mesma coisa, conforme Jeremias 31, versículo 29. Versículos 5 a 9. Ezequiel agora escreve sobre um bom pai. Então ele escreve sobre um filho mau e um bom neto, conforme os versículos 10 ao 13, depois 14 ao 18. Ele pode estar pensando em 3 reis de Judá. Ezequias era um homem bom que amava o Senhor. Seu filho Manassés era um homem iníquo que não confiava em Yahvé. O neto Josias fez o que era certo e serviu plenamente ao Senhor. Aqui está o homem que Deus considera bom. Este homem não reza a outros deuses, não os serve nem come em seus altares, e nem serve e adora qualquer outra coisa exceto o único Deus verdadeiro. Ele não tem relações sexuais com nenhuma mulher além de sua própria esposa, conforme Deuteronômio 5,18. Ele não tem relações sexuais com a mulher durante seu período menstrual, conforme Levítico 18,19. Ele sempre faz coisas boas para outras pessoas. Ele não os engana nem rouba. Ele dá àqueles que precisam de sua ajuda. Ele não tenta fazer lucros injustos com pessoas fracas ou pobres. Ele é sempre bondoso e justo. Ele vai emprestar dinheiro para outras pessoas e ele não vai tirar qualquer lucro disso. Esta era uma regra em Israel, conforme Êxodos 22 e 25. Mas a lei permitia aos israelitas tirar proveito de estrangeiros. Este homem vive pelas leis de Moisés e confia em Deus. Ninguém é perfeito, mas este homem tem uma atitude correta para com Deus e para com outras pessoas. Versículos 10 ao 13. Ezequiel fala sobre o filho mau de um bom pai. O filho faz todas aquelas coisas que seu pai não fez. Ele usa pessoas que são fracas e pobres para se tornar rico, rouba pessoas e é culpado de assassinato e de sexo errado. Ele come os altares dos falsos deuses, ele se volta para eles e se afasta do Deus verdadeiro. Este filho não vai viver. As boas ações de seu pai não o salvarão. Ele certamente morrerá pelos seus próprios pecados. Versículos 14 a 18. Isso não significa que um homem mau terá filhos maus. O rei Manassés, por exemplo, era uma pessoa má, mas Josias, seu filho, era uma boa pessoa. O bom filho vê as coisas ruins que seu pai faz,
mas ele não imita seu pai. Ele sabe o que é certo e assim sabe o que está errado. Ele escolhe fazer o que é certo. O bom filho não adora a falsos deuses, não tem relações sexuais com outras mulheres, se preocupa com outras pessoas e é sempre gentil com eles. Seu pai morrerá por seus próprios pecados, mas o filho não morrerá pelos pecados do pai. Este filho viverá. Versículos 19 ao 20. Deus ordena que as pessoas se comportem de maneira que lhe agrada. A pessoa que faz isso viverá, mas a pessoa que não viver desta maneira morrerá. Cada pessoa é responsável por sua própria vida. A pessoa que pecar morrerá pelos seus próprios pecados. Essa pessoa não morrerá pelos pecados do seu pai ou de seu filho. Versículos 21 ao 23. As pessoas, às vezes, mudam a maneira de viver. Uma pessoa má pode se virar dando as costas ao seu anterior modo de vida. Ele pode, a partir de então, fazer o que é certo. Ele pode passar a obedecer a Deus. Então, neste caso, Deus não contará esses pecados contra aquela pessoa. Agora, este indivíduo vive como Deus ordena. Então, essa pessoa não morrerá. Deus não quer que ninguém morra. Seu desejo é que eles se arrependam. Ele deseja, ele quer, ele almeja que se voltem para ele para que tenham vida eterna. De acordo com 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. As pessoas podem escolher mudar. Seus pecados passados não precisam governar seu futuro. Eles podem ter uma nova vida com Deus. Versículo 24. Uma pessoa pode mudar seu bom comportamento. Ele poderia escolher fazer o que está errado. As coisas boas que ele fez não o salvarão. Ele não foi leal às exigências de Deus. E então essa pessoa morrerá por causa de seus próprios pecados. Versículos 25 ao 29. Muitos israelitas pensavam que eles eram pessoas boas. Abraão era seu antepassado e, portanto, Deus mostraria sua bondade para com eles. Confira João 8, 33 ao 41. Eles até mesmo supõem que seu próprio comportamento não importa. Quem eles eram uma coisa importante, eram sua identidade nacional. Então o Senhor não era justo se os punisse, conforme o que eles pensavam. Mas eles estavam completamente errados. Deus será o juiz do que temos feito. Cada um de nós é responsável pelo que fazemos. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, e isto não está relacionado com qualquer outro indivíduo. Somos julgados individualmente. Aqueles que fazem coisas ruins morrerão por causa disso. Isto é justo. Aqueles que fazem coisas boas viverão por causa disso. Isso também é justo. Mas as pessoas podem mudar. Se o homem perverso se torna um homem bom, ele salvará sua vida. Se um homem bom se tornar uma pessoa má, ele perderá sua vida, porque Deus é justo em tudo que faz. Versículos 30 ao 32. Deus será o juiz de todos os povos, mas Deus não quer que ninguém morra. Então ele apela a esses exilados. Eles devem se arrepender de seu pecado ou eles morrerão. Deve haver uma mudança real em suas atitudes. Eles devem ter uma completa mudança de coração. Não pode ser uma mudança da boca para fora. Ezequiel não ensina que podemos alcançar a vida eterna por nossos próprios esforços ou méritos. Ninguém pode ganhar a vida eterna dessa forma, conforme Efésios 2, versículos 8 ao 9. Deus dá a vida eterna àqueles que confiam em Jesus Cristo, que exercem fé e confiança no seu valor sacrificial. Eles se arrependem de seu pecado e Deus os perdoa.